São Paulo. Eu estava falando aqui antes com vocês que eu gosto muito dessa leitura que nós fazemos de Deus misericordioso, naturalmente nos encaminhando à vivência da misericórdia. E nós não estamos inventando isso não. Essa palavra está no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. É um trecho longo, a partir do capítulo 25. É um trecho bastante extenso em que Jesus começa a fazer um discurso, em que ele culmina, está falando do fim dos tempos, do famoso fim do mundo, né, que a gente quando era criança escutava muito. Não sei como é que você compreende tudo isso. Eu particularmente gosto de compreender o fim do mundo como todos os dias, sabe? Hoje o mundo terminou para mim. Eu vou dormir e vou ter a oportunidade de finalizar esse mundo. Então eu passo pela minha consciência, faço uma leitura de como vivi, de como experimentei ser quem eu sou, do que eu escolhi para mim, e dou um jeitinho de amanhã amanhecer para começar a criar um mundo de novo, para ele terminar no final do dia. Então, eu gosto de viver o meu julgamento todo dia. Eu participo desse julgamento. Sou o juiz, sou o réu, sou tudo. Eu gosto de fazer essa experiência de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. E Jesus está falando justamente disso, de quando vai terminar o mundo, aquele discurso escatológico, e ele abre uma reflexão muito interessante, que é justamente essa identificação que ele faz com aquele que sofre. Ele diz assim: depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão e não fostes me visitar. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. Isso é muito sério, minha gente. Essa identificação de Jesus com aquele que sofre, com aquele que necessita, com aquele que padece, coloca-nos uma responsabilidade tão grande. No início do programa nós falávamos que a experiência que nós fazemos da misericórdia de Deus, ela deve provocar-nos para levar essa experiência, para viver essa experiência recebida, mas numa outra dimensão, que é a do oferecimento. Então, eu recebo a misericórdia e depois ofereço. Ofereço àqueles que passarem pela minha vida. Onde foi que nós lhe vimos doente? Estão perguntando? Porque seria tão fácil reconhecer Jesus, né? Aqui ele fala do rei, mas ele está se referindo a ele. Como é que nós podemos ver o nosso rei doente e não socorrê-lo, nu, sem oferecer-lhe uma veste? Pois é, só que ali há uma outra perspectiva que os discípulos precisavam aprender. Jesus já se referia ao momento em que ele já não estaria mais entre nós, como ele podia estar naquela época, fisicamente, mas ele estaria espiritualmente naqueles que estivessem padecendo. Então, onde existir alguém com fome, onde existir um necessitado, onde existir um pobre, onde existir um doente, ali nós podemos fazer a experiência de encontrar o Senhor. E é por isso que a história do cristianismo sempre foi marcada pela caridade. A caridade é uma expressão da misericórdia. E eu sempre digo isso. Nós temos... A Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no mundo. E não poderia ser diferente. Porque este mandato de Jesus não mudou para nós.
Nós precisamos continuar enxergando este Cristo que sofre em todas essas situações. Há tantos necessitados. E aqui nós estamos falando de necessidades materiais, mas nós também não podemos esquecer as necessidades espirituais. São as misérias humanas, são as pessoas que estão padecendo pela falta de harmonia pessoal. Aqui, antes de terminar o primeiro bloco, a gente falava da necessidade que nós temos de viver essa reconciliação diária. Sim, exercer a misericórdia é ajudar os que estão próximos a nós a viverem também essa reconciliação. Eu tenho uma alegria muito grande por saber que este programa, que o meu ministério, há tantos anos exercido aqui, no programa de direção espiritual, tem ajudado muitas pessoas a viverem esse processo de reconciliação pessoal. Porque é um desdobramento dessa misericórdia. Nós vivemos o benefício da misericórdia. Eu fui apresentado a essa divina misericórdia desde muito pequeno. Então é meu prazer, é minha satisfação apresentar as pessoas a essa divina misericórdia. É o que você também pode fazer, em proporções diferentes das nossas, claro. Você não tem um programa de televisão como eu tenho, mas você tem uma rede social, você tem uma vizinhança, você trabalha num lugar, você tem influência sobre outras pessoas. Você pode ser, sim, um ministro dessa misericórdia. Você pode ser um portador dessa boa notícia. E também ficar atento a tudo aquilo que o Senhor lhe permitir ver. Lá na Sexta-feira Santa eu refletia sobre isso. Eu falava, olha, toda vez que nós temos a oportunidade de identificar uma necessidade no mundo, nós precisamos agir com muita responsabilidade, porque foi para mim que o Senhor mostrou. São tantas as necessidades do mundo, são tantos os necessitados que estão esparramados por aí, mas naquele momento, Deus resolveu apontar com o dedo para que você visse. Então não dá para fingir que não viu. Você poderia dizer, eu não posso curar, Padre, todos os sofrimentos do mundo. Eu também não posso. E gostaria de poder curar. Eu sou insuficiente para tanta pobreza. Eu sou insuficiente para tanta necessidade. Mas aquela que Deus me mostra, ela é minha. É responsabilidade minha. Porque você já imaginou se todos nós cristãos pensássemos assim? A miséria que Deus me mostrou é uma miséria que deverá ficar sobre a minha responsabilidade. Porque foi para mim que Ele mostrou. Toda vez que a gente tem contato com uma situação difícil de alguém, e nós sabemos que somos os primeiros a saber daquilo, é nossa responsabilidade, pelo menos ajudar a encaminhar as soluções. Porque foi para nós que Deus mostrou. E é tão interessante isso, minha gente. Você pensar na confiança que Deus tem em você. Nós estamos acostumados a pensar na confiança que nós temos no Senhor. Mas e pensar na confiança que Ele tem em mim? Que Ele tem em você? Não para nos encher de vaidade, de orgulho, não. Mas para recordar-nos a responsabilidade. O Senhor me mostrou aquela situação porque Ele gostaria que eu fizesse por Ele. Que eu agisse por Ele. Que eu realizasse o gesto que Ele realizaria se Ele pudesse estar historicamente posicionado como eu estou. Onde existe um pobre, onde existe um necessitado, alguém desesperado, alguém necessitado de apoio moral, de apoio espiritual, alguém que esteja perdido. Ali nós temos a obrigação de exercer a misericórdia, que começa com um sentir com o outro. E é tão interessante isso, né? Às vezes você pode até não conhecer aquela pessoa, mas você vê uma fotografia do sofrimento dela
e você naturalmente fica movido. Santo Agostinho dizia que isso já é a ação de Deus em nós. A compaixão é um movimento natural de Deus na nossa vida. Ainda que eu não creia nele, mas há outras vias pelas quais a gente pode chegar ao Senhor. Inclusive a via humana. O perceber a necessidade de um irmão e interferir com a nossa atitude. Isso expressa a fé naquilo que nos moveu. Um sentimento que me encaminhou na direção do outro. Nós estamos muito necessitados dessa misericórdia prática. Nós estamos muito, mas muito necessitados de uma fé que se traduz em obras. Que aconteça. Que modifique o nosso jeito de ser, de pensar, que arranque-nos do nosso egoísmo, das nossas facilidades, das nossas comodidades. Às vezes nós escolhemos viver dentro de um aconchego, sabe? E a gente não se incomoda com o que está acontecendo ali do lado, a gente não se incomoda com os que estão sofrendo próximos a nós. Não, fica muito mais interessante quando nós permitimos que a vida nos envolva. E nós somos portadores dessa riqueza, nós não temos como negar. Conheci a misericórdia de Deus, sou fruto da experiência de um Deus misericordioso. E não vou levar isso aos outros? Não vou oferecer a quem passar pela minha vida? Não estou sendo justo com o dom recebido. Não estou sendo justo com o dom recebido. Tinha aqui uma menina que estava falando justamente disso. Aqui, padre, eu não consigo perdoar. E uma pessoa que falou muitas, mas muitas mentiras sobre mim. Isso me deixa triste, porque sou cristão. É uma menina, não é um rapaz, desculpa. Eu sei que Cristo me ensina a perdoar, a liberar o perdão, para que eu me livre de tudo que me oprime, que é fruto desse sentimento. Esse sentimento, padre, me incomoda, me retira a paz, retira meu sono e até o meu sossego. Eu sei que preciso perdoar, mas não sei como proceder. Peço a Deus sempre para me ajudar, que me liberte disso, mas a lembrança, a mágoa e os sentimentos de rancor sempre aparecem e causam um efeito horrível, como de bloqueio. Mesmo tendo consciência do que devo fazer, não consigo. Isso já faz quase 2 anos que vem me incomodando. E é assim mesmo, incomoda mesmo. E que bom que esteja incomodando. O problema é quando nós não perdoamos, acomodamos em algum lugar ali da nossa vida a mágoa, o ressentimento e seguimos assim. Meu querido, se você já está incomodado com a falta de perdão, é porque Deus já está agindo no seu coração. Como você mesmo disse, libere o perdão, sim, não é mágico. Lembra que eu dizia no início do programa que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento? Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Toda vez que nós temos um desarranjo com alguém, toda vez que nós somos magoados, machucados por aquilo que nos dizem, nós precisamos começar a quarar diariamente. Através da nossa oração, quarar é você permitir que o sol retire as manchas do tecido. Era isso que a gente fazia quando a gente era menino. Quantas vezes eu vi minha mãe quarando os panos de prato para que pudessem sair aquelas manchas de gordura,
E aquele pano de prato que ficava ali, ao sol, depois de algumas horas quarando, voltavam a ser sem mancha. O sentimento também precisa ser quarado. Não se trata de esquecer, não se trata de colocar uma pedra, não. Se trata de você colocar na dinâmica do seu dia um movimento que não lhe permita guardar o que lhe faz mal. É uma forma de viver, é um estilo de vida. Não guardo comigo sentimentos que não me edificam. Então o outro me falou desaforos, o outro me disse palavras que me machucaram. O que eu faço? Eu entro dentro da lógica dele. Por que ele falou isso para mim? Vai ver, ele estava chateado, ele está infeliz. E eu não vou permitir que o fruto da infelicidade dele, ou até mesmo de uma situação desfavorável em que ele esteja vivendo, se torne meu. Aí você toma uma certa distância, você racionaliza, até mesmo dizendo, olha, isso que ele falou sobre mim não é verdade. Então eu não vou acatar, eu não vou permitir a ofensa. Quando você olha para o outro como alguém que também é miserável como você, fica mais fácil compreender, porque você também é miserável. Aí quando você se recorda do que ele lhe machucou, comece a fazer o exercício de pensar que você também, quantas vezes você machucou pessoas assim da mesma forma? E é interessante, minha gente, porque quando nós fazemos esse exercício de racionalizar, de quarar o sentimento que nós estamos tendo, a gente vai vendo que aquilo é uma bobagem. Mas nós amplificamos demais o que nos machuca, o que nos magoa, e a gente começa a achar aquilo imenso, mas não é, aquilo é pequeno, é uma bobagem. Às vezes foi uma explosão do outro. E o que ele falou, ele nem acredita, mas falou para nos machucar, para nos magoar. O que ele falou nem corresponde à verdade, mas ele falou porque estava inflamado na hora. E quando a gente consegue tomar essa distância, essa racionalização, a gente vai colocando dentro do coração aquela pessoa de um jeito certo. Então, às vezes, você que me escreveu aqui, não quis dizer o nome, o que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão mentiroso assim. E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Sim, porque às vezes a gente fica magoadinho com uma coisa que o outro falou que diz que está sendo correto de ser dito. Há mágoas e mágoas, né? Há mágoas que foram causadas por injustiças, por palavras que não foram justas, mas há outras que foram ditas com verdade. Se eu fui infiel e o outro me disse que eu fui infiel e eu fiquei magoado, eu preciso ser maduro o suficiente para entender que aquilo que o outro me diz corresponde à verdade. E que agora eu preciso me livrar disso para voltar a conviver. Você não precisa reintegrar o outro na sua vida. Não, você tem o direito de dizer, olha, gostaria de manter uma certa distância, mas quero perdoar. Porque quando você perdoa, ainda que você não volte a conviver, o outro deixou de estar dentro de você com aquele peso, com aquele poder de ferir que antes ele tinha.
Porque quando nós não perdoamos, a gente aloja o inimigo dentro de nós. E ele com as suas armas, o que é pior. Vai nos machucar, vai nos ofender, às vezes a vida inteira. Porque a gente não teve coragem de dar rumo, de despedir, de dizer vai embora, não quero isso dentro de mim. E é uma bobagem isso, né? Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro, o que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se. Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. E eu volto a dizer, nós, porque somos filhos da misericórdia, nós precisamos viver essa reconciliação diária, porque Deus nos dá a oportunidade. Você tem a oportunidade diária de reconciliar-se consigo e com os outros, não guardando mágoa, não guardando ressentimento. É uma oportunidade que você tem de concretizar a misericórdia na sua vida e fazendo o mesmo com os outros. Exerça o poder de libertar o outro de seus ódios, de suas mágoas, de seus rancores. Exerça esse poder sobre você. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se, tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje, mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico. De um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Que o Deus Todo-Poderoso conceda-nos cada vez mais a graça de conhecer a sua misericórdia e levá-la àqueles que precisam dela. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente se encontra aqui na festa da Divina Misericórdia e até a semana que vem, se Deus quiser.